Ancelotti será o próximo técnico da seleção brasileira. A questão é quando e como. Mas eu faço questão de dizer o seguinte: eu fui a primeira pessoa a falar ao presidente da CBF, estava junto com o Rodrigo, com o diretor de comunicações, com o Edinaldo, presidente da CBF. Tivemos um almoço antes do jogo com a Croácia, claro, o Brasil estava na Copa do Mundo, com diretores da Globo, e depois eu disse a eles: olha, como todo mundo já sabe que o Tite vai sair depois da Copa, se me perguntarem, eu digo, meu técnico é o Ancelotti. Acho o melhor técnico do mundo, uma história fantástica. Disse isso em transmissão de jogo da Copa do Mundo para mais de 60 milhões de pessoas. Ancelotti, sim. Assim, não. É uma desonra para a história da seleção brasileira, do futebol brasileiro. Pelé 3 vezes campeão do mundo com a camisa amarela ou azul da seleção brasileira. Zagallo 4 vezes campeão do mundo, ele que chama a seleção brasileira de amarelinha. Não é correto. Não é correto. Aí vai indicar alguém para ser o representante do Ancelotti, vou falar que poderia ser o filho dele. E aí junto com o Ramon, mas vem cá, eliminatório. Eliminatório tá fácil agora. Sim, mas é jogo de Copa do Mundo. Cadê o técnico da seleção brasileira? Tem Copa América. Se ele vier no fim do contrato dele, no final de junho do ano que vem, já tá a Copa América pela metade. Mas também tem Olimpíada. Se o Ramon for para a Olimpíada, quem é que fica? Não pode assinar contrato, não pode dizer, a CBF não vai confirmar, o Ancelotti não vai falar nada. Gente, Ancelotti é, para mim, o melhor técnico no momento no futebol mundial. Agora, da forma como está sendo tratado, não dá para aceitar. Não dá. Não combina com a grandeza e com a história da seleção e do futebol brasileiro. É uma pena. E acho o seguinte, se ele conseguir o Ancelotti, a gente pode criticar amanhã o presidente da CBF por outras razões e tudo mais, se ele fizer alguma bobagem, mas, cara, não dá para criticar alguém por pensar grande. Você pensa num técnico primeiríssimo escalão, que nenhuma seleção europeia consegue pensar no Ancelotti. Você pode ver, ele, Klopp, Guardiola, esses caras, nem Mourinho, que já é um técnico mais em declínio, né? Já não é um cara de time de Champions League, ganhou Conference, decidiu agora a Liga Europa, ele já está no segundo escalão, segunda e terceira prateleira. O Mourinho não está, mas nem Mourinho quer treinar na seleção, nunca treinou a seleção. Aí você pega um técnico, que é o cara que ganhou 4 Champions como técnico, 2 como jogador, técnico do Real Madrid, semifinalista dessa Champions League, inclusive. E você leva para treinar na seleção do Brasil, ou qualquer outra seleção. Ganhou todas as ligas, né? Ganhou de tudo. As principais ligas já conquistou. Na França, na Alemanha, na Espanha, na Itália, na Inglaterra. E contrata esse cara, seria, ou será, se acontecer realmente, uma atacada. Claro. Agora, mas vai esperar até o ano que vem. Eu acho que se fizer tudo planejadinho, não tem problema. São 2 anos. Seleção não tem continuidade de trabalho como tem clube, porque você não treina regularmente, tem enormes hiatos, o técnico convoca um grupo de jogadores, aí ele forma uma espinha dorsal, meus titulares são esses, aí 2 se machucam, na outra data FIFA ele já tem que substituir jogadores, o outro está suspenso, também não pode contar, e os intervalos são muito longos, é outro tipo de trabalho, e 2 anos acho que dá tempo suficiente, né? E aí tem um argumento que rola a boca pequena lá nos bastidores, que é o seguinte, que o argumento é razoável, se você pensar do ponto de vista minimamente lógico. A seleção brasileira nunca foi campeã do mundo com o técnico ficando um ciclo inteiro. Né? E o Tite agora ficou um pedaço. Perdeu 2. Né? 2 anos antes, foi a Copa do Mundo. E nesse ciclo, eu acho que ele foi pior do que era outro. Em geral, porque assim, teve muito mais tempo para trabalhar, né? Tranquilidade. O Tite nem era questionado. Eu mesmo falei lá durante a Copa, eu mesmo me questiono, eu mesmo me cobro, eu deveria ter sido mais como crítico, mais rigoroso, acho que eu fui muito tolerante, fazendo uma autocrítica, porque a gente não questionava, não, vamos esperar a Copa, um ciclo inteiro, ver o que vai apresentar, e foi decepcionante. Então, de fato, essa receita, né, de ciclo, ela é uma receita que, como toda ela, pode dar certo, pode dar ruim, né? Pode dar errado, não existe certeza. E você ter um Ancelotti significaria o quê? Tem um técnico que todo jogador vai respeitar, na linha do que disse o Nilson, nem o Richarlison, ninguém vai achar que pode fazer tipo de graça, porque... E ele sabe lidar com jogadores, é um cara que não vai assim, bater de frente, vai ganhar todo mundo na experiência e no conhecimento. Então
É uma tacada muito ousada. Eu acho que se acontecer, realmente vai estar de parabéns, porque sair desse marasmo dos técnicos brasileiros e buscar um técnico de primeiríssimo escalão, nossa, não dá para reclamar. Se um clube brasileiro contrata o Ancelotti, eu te falo o quê? Verdade. Amanhã o Abel vai embora, o Palmeiras contrata o Ancelotti. Faz assim, ó, bate palma de pé. Né? Se a seleção contrata, é a mesma coisa. Né? O plano da CBF é que ele esteja integrado e com o grupo na Copa América. Que ele tenha essa convivência com o grupo. Porque eu acho que isso é muito importante. É o melhor período de preparação que qualquer treinador que assuma a seleção vai ter nesses 4 anos de ciclo. É o período que você vai ter de um mês, de convivência com os caras, de entender como é que é o comportamento de cada um, de esboçar, é lógico que é só um esboço, um grupo que ele possa levar para a Copa do Mundo, porque aí terão 2 anos ainda até a Copa. Então, eu acho que é muito importante que ele esteja integrado, já tenha elaborado a lista e esteja no dia a dia na Copa América. Antes disso, eu não vejo grande relevância nos jogos, não, sinceramente. Pensando no nome que está chegando. É lógico, o Rizek abriu aqui o comentário falando algo que é fato, que acho que não deveria nem caber discussão. O ideal é ele chegar hoje. Claro. Isso é claro, não tem ninguém questionando isso. O questionamento é, vale a pena, por ele, esperar esse período todo? Eu acho que vale. Porque eu acho que é uma tentativa plausível, né? Porque a gente sabe que não tem fórmula de um cara que pega meio ciclo ou um ciclo inteiro. A gente acabou de viver isso. Tivemos o Tite levando 2 seleções extremamente competitivas para as 2 últimas Copas, uma com um ciclo curtíssimo, a outra com um ciclo de 6 anos. Todos os 2 ciclos muito bem feitos, com decisões bem tomadas. Quando viajou, a gente estava otimista. E as 2 seleções chegaram no mesmo lugar. Chegaram às quartas. Tiveram eliminações até semelhantes. Eu gosto de pensar que o Ancelotti é uma alternativa diferente de tudo que o Brasil tentou nos últimos anos. É a primeira vez que a gente vai ter um treinador com conhecimento de futebol europeu que ele tem e com a capacidade que ele tem em mata-mata, de interpretar talento de jogador, de interferir em jogo, de tomar decisão em um intervalo curtíssimo de tempo, de 3 dias entre um jogo e outro de Copa. Esse cara já provou que tem isso. Ele já provou. A única ressalva que eu teria com vários outros treinadores, que é o Ancelotti não tem um conhecimento de rotina de seleção. Ele tem como jogador, mas não como treinador. Ele tem o conhecimento de quê? De ter uma comissão técnica ampla que trabalha de segunda a sexta e prepara o time para domingo. É a rotina de clube. Em seleção é diferente. É importante que ele se adapte também a isso. Vai ser um trabalho de adaptação. E aí, se ele tivesse o ciclo completo, seria ótimo, porque ele teria mais tempo para se adaptar a essa rotina, de passar os conteúdos num intervalo bem mais curto. O Tite dava expediente na CBF de segunda a sexta. Duvido que o Ancelotti vá fazer isso. Acho que vai ser diferente a rotina dele. Acho que ele vai continuar morando na Europa e estará presente nas principais datas do futebol brasileiro. Por exemplo, Final de Copa do Brasil. Ele vem Copa do Brasil, Palmeiras e Botafogo, um jogo que vale a liderança nesse fim de semana. É o oposto do que o Tite fazia. Eventualmente o Tite ia, ficava lá algumas semanas na Europa, tinha uma sequência de jogos, de jogadores relevantes. E eu vou te dizer mais uma coisa que o Tite fazia muito bem com a comissão, era se aproximar das comissões técnicas dos principais clubes e ter conversas. Como ele está, pessoalmente, como é que ele se sente. Porque o jogador, quando ele é abordado pelo técnico da seleção, o Maestro esteve lá, dificilmente ele vai falar, eu estou com um problema sério, não quero ser convocado. Pelo contrário, o cara quer estar no grupo, porque ele entende que aquilo pode até ajudar ele a recuperar a forma. Por isso é importante você ter uma relação com as principais comissões técnicas do mundo. Esse cara é recebido em qualquer mesa, cara. Carlo Ancelotti, ele tem prestígio em qualquer mesa hoje. Ele vai ter informações mais fidedignas dos jogadores, ele tem o respeito dos próprios atletas. Então eu acho que você ter um cara desse gabarito na Europa sobe o teu respeito como seleção, melhora a preparação. Para mim não há muita dúvida de que vale a pena esperar. Principalmente, aí, reiterando, se ele tiver esse período de convivência na Copa América. Eu acho que isso é crucial para ele entender rotina, para ele entender como funcionam os jogadores no ambiente de seleção. Se a CBF conseguir assegurar isso, acho que é mais um ponto positivo aí para essa negociação. Taticamente, eu não acho que o Ancelotti traria para a seleção nenhuma inovação. Ele não é um técnico inovador, como é o Pep Guardiola. O Pep Guardiola conseguiu promover ou fazer parte de uma revolução, ou ser a parte principal da última grande revolução do futebol internacional. O Ancelotti não, como o Doran citou, e eu falo muito sobre isso também, o Ancelotti é um técnico que se adapta aos jogadores que ele tem e ao que o jogo pede também, não apenas ao elenco que ele tem. Ele consegue extrair dos jogadores o melhor desses atletas, mas ele entende o que o jogo pede e adapta ao Real Madrid. Então a gente viu nessa temporada de La Liga, vou ficar só em La Liga, por exemplo, o Real Madrid no Santiago Bernabéu
ter 60%, 70% de posse de bola, um volume de jogo, pressão alta, amassando o adversário. Mas vimos também o Real Madrid no Bernabéu ter 40% de posse de bola, o Villarreal controlando o jogo com posse de bola e o Real Madrid jogando em transição, tendo o Vinícius Júnior como essa arma de escape pela esquerda, como o Donan e a Mari já explicaram também. Então ele é um técnico que se adapta muito bem a tudo que ele tem em mãos e a tudo que está acontecendo ao seu redor, mas acima de tudo que consegue tirar o melhor de cada jogador. Eu já vi algumas pessoas falando a respeito da manutenção do atual treinador, do Ramon, que eu acho que foi bom jogador, cara que conhece futebol, mas não dá para entregar a ele essa obrigação de dirigir a seleção brasileira num momento tão importante. Eu acho que aí precisa ver o que o Ancelotti pensa a respeito. Eu acho uma vergonha a maior seleção do mundo. Se você chegar no Paquistão, na Indonésia, na Rússia, na Austrália, na Guiné, na Nova Zelândia, onde você chegar, alguém você perguntar, os caras vão dizer que o Brasil é a maior seleção do mundo. Só que nós não nos respeitamos. O Brasil não se respeita. O Brasil não tem respeito. O Ancelotti é bom treinador? É. Ótimo. Mas qual é a garantia que tem a seleção brasileira que com o Ancelotti vai ser campeão do mundo? O Ancelotti, 1 minuto para você, 1 minuto para você, 1 minuto para você. Tem 3 minutos. Vocês continuam ainda com essa visão do tempo, Veloso, Souza e o Cereto que o Cereto quer? Sim. Por favor, Veloso. Eu acho que quando vem o convite para um trabalho como esse, assumir uma seleção brasileira, acho que o treinador tem que estar à disposição. Não dá para o treinador assumir, daqui 1 ano eu estou livre, você quer? Não dá, tem que procurar outro caminho. Como eu disse, eu acho que ser técnico da seleção brasileira tem que ser uma honra e um orgulho para qualquer um. É o cargo máximo que eu vejo à frente do futebol mundial. Mas não é verdade isso, né? A gente sabe que não é, né? Como assim? Não é verdade isso quando se contrata treinador, convoca jogador, né? Muitas vezes, né? Ou a maioria das vezes, né? Contrata treinador. Tipo assim, você leva o mano porque não sei o quê, você leva o fulano não sei por quê, você leva... É sempre... Nunca com objetivo concreto. O Ancelotti é uma novidade, um técnico europeu que a gente tem dito, porque, na verdade, os treinadores brasileiros têm perdido espaço até dentro aqui, no Campeonato Brasileiro. Isso aí. A gente já teve campeonato aí com 10 técnicos estrangeiros num campeonato com 20 clubes. Então a gente está vendo que eles estão perdendo espaço até internamente. Então eu acho que é uma boa opção. Só não acho que é uma boa opção esperar 1 ano pelo Lancelotti. Lancelotti. Eu também, estou com o Veloso, até porque assim, parece um namoro virtual. Lancelotti é o filme, né? Ancelotti. Ancelotti. Parece namoro virtual, né? O que é? Parece um namoro virtual que a CBF está fazendo. Mas Está namorando com ninguém por internet. Não, claro que não. Eu gosto de pele na claro pele. Que não. Eu vou ficar, tipo... Você não tem Tinder? Não tenho. Não tenho. Como é que eu vou namorar com alguém? Você nunca entrou no M-Class, nada disso? Deixa um tempo atrás. Já fui chuva grossa, já te falei. Hoje eu sou uma garoazinha. Então, o que a CBF fez contratar um treinador virtualmente. Desculpa, mas eu acho que a CBF está certa. Eu acho que ele não está certo. Acho que dá para esperar o Ancelotti 1 ano, são 6 jogos, só 18 pontos, e ainda ganha 3, empata 2 e perde 1. Sem o Ancelotti. Para você, meu querido Ceretinho de Itapira. Olha, eu acho que foi uma excelente contratação, está mostrando convicção da CBF. Isso! Se a CBF acredita que o Ancelotti é o melhor técnico que tem para dirigir a seleção para ganhar a Copa. E para ganhar a Copa do Mundo, então que se espere pelo Ancelotti. E ele, depois do Guardiola, ele é o melhor técnico do mundo mesmo, na minha opinião. Agora, tem que cuidar bem da transição. Porque não pode também deixar largada a seleção brasileira nesse período de eliminatórias, Copa América, jogos amistosos. Tem que cuidar bem da transição. E a verdade, o Veloso falou uma grande verdade. Qualquer treinador chega até as quartas. Deixar o Ramon, ele chega. Deixar o Ramon, ele chega. Deixar o Falcão, ele chega. O Kaká vai acertar bonitinho. E deixa o cara vir para convicção do presidente. Parabéns, Reginaldo, presidente.